Muito bom dia, queridos e queridas irmãs do Grupo Espírita Cutupeiro de Campos dos Goytacazes. Uma alegria renovada, podermos estar mais uma manhã de domingo, esse último domingo do mês de julho, para trabalharmos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre as leis morais, sobre as verdades de Jesus. Esse mês de julho que a gente encerra nessa manhã, os companheiros estão trabalhando aí o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho. E nesse mês, as companheiras, a Regina, a Andréia, Eliette, a Carmen Lúcia, também a Maria José, a Leila, Luísa, a Maria Hélia, já trouxeram as suas contribuições tão preciosas para nos auxiliar. E nós resolvemos, então, trabalhar nessa manhã de domingo para fazer uma espécie de fechamento de tudo que já foi dito, o tema Justiça das Aflições. É um tema realmente muito importante a ser desenvolvido. Nós convidamos todos que estamos aqui pelo canal, pelo WhatsApp, a participarmos sim, mesmo distantes, mantendo a atenção, verificando as informações e tentando acolhê-las em nossos corações, a fim de que mais tarde, corajosamente, nos desafiemos a transformar o que aqui vamos ouvir, o que aqui estamos ouvindo, em atitudes práticas. Pois bem, queridos, que a equipe espiritual do Grupo Culto Pedro nos envolva em emanações de luz, nos inspirem, fortaleça-nos a fala e a voz, a fim de que o objetivo seja alcançado. Qual é o objetivo? Trazer o tema com clareza, com racionalidade e exaltar, acima de tudo, o nome de Jesus. Pois bem, queridos, justiça das aflições. Se buscarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar os itens de 1 a 3, trabalhando especificamente esse conceito. Na verdade, esse conceito fica meio que implícito, fica meio que inserido, de alguma maneira, em todo o capítulo. Então, como é que podemos entender justiça das aflições? Inicialmente, nós vemos o que são aflições. Aflições são situações que promovem tristeza, que nos levam até mesmo ao desespero, quando estamos aflitos, estamos infelizes, descontentes, uma tristeza nos bate à porta. Bem-aventurados, felizes seriam os aflitos, justiça das aflições. O que o Espiritismo tem para nos dizer? O que o Evangelho tem a nos dizer? Porque o texto inicial, que eu já antecipei aqui, é da abertura do Sermão da Montanha, quando Jesus vai trabalhar trazendo as bem-aventuranças, e no versículo 4 do capítulo 5 de Mateus, lá está dito: bem-aventurados os aflitos. Se você buscar compreender o que seria bem-aventurados, ele seria sinônimo de felizes os aflitos. Meus irmãos, como é que podemos fazer um link? Se a aflição causa tristeza, se a aflição causa apreensão, se a aflição causa preocupações, como é que podemos ser felizes? O que significa isso? Porque o Cristo, nessa sua fala, traz um complemento. Quando ele diz: bem-aventurados ou felizes os aflitos, porque serão consolados. Parece de que, de alguma maneira, entendendo, interpretando equivocadamente, simplesmente de maneira linear, seria interessante, então, buscarmos as aflições, sim, porque os aflitos serão consolados. Será que isso é o fato? Será que seria isso que os espíritos querem nos explicar? Será que é isso que o Cristo está nos dizendo? Qual o verdadeiro sentido, então? Como nós podemos entender essas palavras de Jesus? Na verdade, como é que podemos entender corretamente as palavras, essas palavras do Cristo? Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Porque no passado, fazendo interpretações equivocadas, sem ter respaldo doutrinário, racional mais profundo, nós desenvolvemos algo chamado de dogma da dor que purifica. Nós interpretamos equivocadamente, pregávamos que se nós martirizássemos o corpo, por exemplo, sentíssemos dor, nós estaríamos purificando a alma. Era por isso que na Idade Média trabalhava-se, em média, 18 até 18 horas por dia. As pessoas morriam de fadiga, extrema fadiga. Não havia, naquela ocasião, atestados de óbito, mas se houvesse, eles teriam se escrito ali, morreram por excesso de trabalho. Mas por que trabalhavam tanto? Porque o credo organizado,
nós mesmos lá atrás, para manipular essa força de trabalho. Dizíamos que a dor purificava e aqueles companheiros sofrendo se achavam cumpridores dos seus deveres para com Deus. Na verdade, meus irmãos, não é a dor que purifica. Dor não purifica. O que purifica é a maneira com a qual encaramos a dor. Se a absorvemos, se a compreendemos, se nós entendemos o lado educativo da dor e vivenciamos sem revolta, sem rebeldia, sem muita lamúria, sem reclamações, a gente consegue, então, na resignação, alcançar o objetivo. Mas, enfim, voltando para o tema, como entender melhor as palavras de Jesus com relação a esses que são felizes porque estão passando por sofrimentos que haverão de ser consolados. Eu trouxe duas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira delas, capítulo 5, já aqui citado, item 12, quando ele começa dizendo assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes. A gente vai complementar esse texto, mas eu quero atrelar a ele um outro, que é o capítulo 9, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado por um espírito amigo, que lá ele começa dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Parece, meus irmãos, que assim ficou mais complicado, não é verdade? Considerar feliz porque eu estou sofrendo? Ou então entender a dor como uma bênção que Deus me envia, se é que nós todos somos eleitos por Deus para o progresso moral, para a perfeição? Como é que entendemos isso? É claro que a gente vai colocar aqui um asterisco, porque esses textos, eles têm complementos. Aqui vale a pena abrir um parênteses. Muitas vezes, no passado, fizemos isso, e hoje ainda temos uma tendência, uma inclinação a repetir. Nós analisávamos uma pequena frase sem olhar o contexto, sem buscar o momento, sem entender a essência. E foi por isso que criamos muitos dogmas que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastavam de Deus. Então, vou trabalhar daqui a pouco os complementos dessas duas frases, desses dois textos do Evangelho, para a gente entender e entendendo o que seriam, então, essas aflições e por que elas nos trariam benefícios. Quais seriam as razões pelas quais passamos pelas aflições, para compreender, então, a justiça das aflições. Pois bem, queridos, para compreender, então, a justiça das aflições, eu preciso primeiro compreender o que é justiça. Sim, porque se eu entendo o conceito correto de justiça, eu posso compreender melhor os resultados, porque as aflições são apontadas pelo Rabi da Galileia como sendo uma bem-aventurança. Aqueles que passam pela dor serão consolados. Mas por quê? Eu preciso primeiro compreender justiça, para depois até mesmo compreender e avançar um pouco mais no conceito de Deus. Mas o que é justiça? Eu fui até o dicionário, e lá diz o dicionário que justiça é particularidade daquilo que se encontra em correspondência, de acordo com o que é justo. Então, justiça corresponde àquilo que é justo. Mas vai adiantar, vai avançar ainda o conceito. Também vai dizer que justiça é modo de entender ou de julgar aquilo que é correto. E ainda completa dizendo, ato de reconhecer o mérito de algo ou de alguma coisa. Eu queria que os companheiros guardassem para mim, agora eu coloquei 2 asteriscos, primeiro você vai se lembrar, coloquei agora há pouco para trazer aqueles 2 textos do capítulo 5, do capítulo 9 do Evangelho, mas agora eu queria guardar esse reconhecer mérito. Veja, meus irmãos, o conceito aqui apresentado é do dicionário, não é um livro religioso. Mas eu vou linkar mais para frente, daqui a pouco, antes mesmo do primeiro asterisco, vou linkar com uma fala de Jesus. Acompanhemos então. Então, justiça é sinônimo de equidade. Equidade é dar a cada um segundo o seu mérito. Mas nós, no passado, fizemos uma confusão. No passado, a gente linkou justiça com igualdade. Meus irmãos, nem sempre a igualdade faz justiça. Nem sempre. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem esses 3 rapazes que estão aí querendo ver o jogo de beisebol americano. Eles estão por detrás de uma cerca, não podem, não querem pagar, precisam ver, querem ver o jogo. Se nós dermos a cada um desses jovens um caixote, distribuindo igualmente, teríamos feito justiça? Para o primeiro, para o segundo, talvez sim, mas aquele menor.
que não consegue ainda ver. Então, a igualdade aqui não fez justiça. Mas quando eu distribuo para cada um de acordo com a sua necessidade, o menorzinho recebeu 2, aquele maior que não precisava não recebeu nenhum, será que agora foi feita a justiça? Provavelmente sim, podemos afirmar que a justiça foi feita. É por isso que a fala de Jesus, em Mateus 16, versículo 27, teria dito-nos assim, o Filho do Homem, o Rabi da Galileia, nosso Messias, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então, observe, queridos, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas o que seria retribuição? Vamos supor que a Célia me dê um livro de presente. Então ela me deu um livro, eu fico feliz com o livro e sinto o desejo de retribuir. Retribuir é quando nós fazemos alguma coisa em retorno a uma primeira ação já feita a nosso favor. Então Deus retribuirá, o Cristo vai retribuir a cada um conforme nossas próprias obras. Meus irmãos, não há ganhos fáceis, não há facilidades. Há, na teologia espírita, resultados que nós conquistamos à medida que fazemos investimentos e fazemos esforços. Então eu queria atrelar, lembrar, trazer de novo aqueles 2 asteriscos lá de trás, para lembrar que justiça significa receber o mérito. Então, reconhecer o mérito, veja que faz sentido retribuir a cada um conforme as suas próprias obras. Então, justiça. O que seria justiça? Compreendemos? Mas como é que eu compreendo melhor justiça de Deus? Talvez seja esse um dos grandes paradigmas, um dos grandes argumentos que tem feito com que muitos que não compreendem o Deus na visão espírita se afastem de Deus. Porque como é que podemos compreender, meus irmãos, pessoas que vivem em condições extremamente precárias, famílias inteiras morando em pequenos metros quadrados, sem saneamento básico, muitas vezes sem uma necessária higiene. E quantos que estão mutilados? Nascem ou se tornam mutilados? Como é que entendemos isso? Como é que Deus fez a uns perfeitos e a outros não? Será que haveria uma explicação para isso? E se nós pararmos para nos lembrar da fome, da miséria, de muitos que necessitam tirar do lixo o alimento, será que Deus seria justo? Onde estava Deus diante desses fatos? Onde está Deus diante disso tudo? Mas para que eu compreenda, então, justiça de Deus, eu tenho que compreender primeiro o conceito de Deus. Vamos seguir o raciocínio, meus irmãos. Para eu compreender justiça das aflições, primeiro eu tenho que compreender o que é justiça. Mas essa justiça está atrelada a Deus. Sim, porque Deus é bom, soberanamente bom e justo. Mas qual é o conceito de Deus? Qual é o conceito espírita de Deus? Veja, meus irmãos, Deus, segundo a fala de João Evangelista, no capítulo número 4, versículo 8, da primeira carta que escreveu à igreja, João Evangelista vai dizer que Deus é amor. Talvez, meus irmãos, por certo, seja esse o melhor conceito de Deus. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele ama. Então Deus ama. E a maneira que Deus expressa o seu amor é criando. Então Ele ama e Ele cria. O que Ele cria? Ele cria planetas, Ele cria espíritos que vão habitar esses planetas, Ele cria leis. Leis que vão, se compreendidas no momento adequado, quando compreendidas e vivenciadas pelos espíritos em mundos habitáveis, todos eles haverão de evoluir e encontrar a felicidade. Essas leis são leis eternas, imutáveis. São leis que regem o universo. E são leis que explicam racionalmente o conceito de Deus e que explicam também o conceito de justiça das aflições. Então, observe que para que eu compreenda justiça das aflições, eu preciso compreender o conceito de justiça, o conceito de Deus, e eu preciso compreender das leis que regem o universo. Essas leis nos são apresentadas em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, 10 leis morais que culminam com a grande lei de justiça, de amor e de caridade. E que, segundo a questão 614 de O Livro dos Espíritos, é obedecendo, é cumprindo a lei de Deus que nós conquistaremos a tão sonhada felicidade. Mas avançando, então, meus irmãos, para a justiça das aflições, para a gente poder compreender e
trazer de volta aquelas passagens, aquelas que nós separamos lá atrás. Eu vou apresentá-las aqui, começando pelo capítulo 5, versículo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, onde há um complemento. E é este complemento que vai nos explicar, nos fazer entender melhor o que significa justiça das aflições. Meus irmãos, mais que isso, nos fazer sair daqui, de alguma maneira, mais racionais e combatendo a nossa inclinação natural de velho homem de se sentir vítima, de se sentir injustiçado e, através desse comportamento infantil, lamuriar, reclamar de Deus e muitas vezes até blasfemar contra o Senhor. É a criatura ousada desafiando a sabedoria divina de Deus, do Criador eterno, que sabe muito bem o que nós precisamos passar. E algumas vezes a nossa reclamação, a nossa revolta nos impede de enxergar os benefícios por detrás das dores e das dificuldades. Mas diz o texto do capítulo 5, item 12: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, e vai adiante, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, a proposta espírita revelando para a gente que no que nós vivenciamos hoje, de dor e de sofrimento, são resultados das escolhas equivocadas que fizemos no ontem. Escolhas essas que, na grande lei de causa e efeito, vão produzir em nós mesmos os resultados. Então, resultados que nós semeamos e que agora colhemos. Essa racionalidade me faz entender que a dificuldade pela qual eu passo aqui agora pode estar sendo, deve estar sendo, se não for uma prova, o pagamento de uma dívida do passado. E quando nós quitamos dívidas, é muito comum nos sentirmos aliviados, mais serenos e mais felizes. Observe comigo. Mas o texto prossegue, quando ainda o codificador vai dizer para a gente: suportadas pacientemente na terra, essas dores os poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então, passar pela dor, suportar a dor pacientemente, e a paciência é a ciência de saber esperar em paz, será um primeiro ponto fundamental para construirmos, então, a resignação, a capacidade de absorver fatos aparentemente ruins e descobrir, por detrás deles, as bênçãos ocultas, os benefícios divinos. Prossegue ainda o codificador para concluir esse primeiro texto dizendo: deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Alguns de nós já experimentamos comprar um objeto qualquer, um veículo, um eletrodoméstico, com vários meses para pagar. Então, todas as vezes que nós saímos de casa com aquele carnê para ir até o banco, para pagar a prestação do carro, o dinheiro está saindo do nosso bolso, da nossa conta. Nós pagamos, mas pagamos felizes. Por quê? Porque sabemos que um dia aquele carnê vai acabar, as últimas folhas vão se apresentar e a gente vai ser o real proprietário do veículo. Observe, meus irmãos, então, que diante da vida, diante da lei moral, diante da vida espiritual, à medida que eu avanço e quito os meus débitos, eu vou garantir uma tranquilidade para o meu futuro. Então, desse primeiro texto, meus irmãos, o desafio fica: sentirmos-nos felizes diante das dificuldades. Eu imagino que não é fácil, mas se tornará fácil à medida que nós compreendermos a dinâmica da justiça das aflições. Então, se eu sei que o meu débito é fruto de um equívoco do passado, e se isso é racional, eu posso, de alguma maneira, forçar para que o meu emocional, compreendendo isso, admita e aceite e se ajuste com uma harmonia interna, que, por certo, nos facilitará ainda mais a passar pela provação e pela dificuldade. O segundo texto, capítulo 9, item 7, esse texto, já comentei aqui na live, na palestra, é assinado por um espírito amigo. Há um livro do Divaldo Pereira Franco, de Joana de Anjos por Divaldo Franco, chamado Joana e Jesus, uma história de amor. E nesse livro, Divaldo revela-nos de que Joana, que o espírito amigo é
Joana de Ângeles na codificação. Mas vamos lá então. Diz Joana de Ângeles assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O complemento vai dizer então: não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória do céu. Então, naquele primeiro momento, eu me senti feliz por estar quitando os meus débitos, fazendo o ajuste, o acerto com as leis divinas, e agora o convite para que eu possa bem dizer de Deus. Então, quando eu tenho em meta a gratidão, agradecer a Deus mesmo nas dificuldades, e isso é um conselho paulino, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, agradecer, me sentir grato, bem dizer de Deus diante da dificuldade. Então, os dois textos que vão nos dar o alicerce para compreender justiça das aflições, nos convida primeiro a que a gente possa ser feliz, sentir-se feliz com a dificuldade, e no segundo momento, bem dizer de Deus. Ações que realmente não são fáceis, mas que são possíveis à medida que nós entendemos a importância disso para construirmos um ajuste com as leis de Deus e nos sentirmos mais felizes. Bom, até aqui parece que vai uma linha racional sendo compreendida. Mas avancemos, queridos, avancemos para a gente poder compreender esse sentir feliz e esse bem-dizer de Deus. É preciso compreender também a justiça das aflições nesse mesmo paralelo. Observe que vou trazer aqui dois textos também agora paralelos a esses dois. Me acompanhem, meus irmãos, não nos percamos. Primeiro, capítulo 6, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras do codificador Allan Kardec, que diz assim: e disse o Cristo, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. O texto de Mateus 5:4 que nós lemos. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Kardec parte de uma premissa de que, se eu entendo o motivo da dor, esse entendimento já consola de alguma maneira. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu esteja indo para Campos para participar aí de uma palestra pública no Grupo Espírita Couto Pedro, e há, na rodovia, diversos medidores de velocidade. E há uma orientação, um determinado deles, que a velocidade máxima é 60 km. Mas eu estou distraído ou displicente, passei a 70. A multa vai chegar. E quando recebemos a multa, chegamos em casa, aquele envelope com o emblema da Polícia Rodoviária Federal, ninguém fica feliz, com certeza. Mas quando abrimos a multa e vemos o retrato, a fotografia do nosso carro, e damos conta, justamente o dia que eu fui a Campos, naquele momento, eu infringi uma lei de trânsito. Então eu olho para aquela multa, olho o retrato, a placa do meu carro, o meu rosto fora de foco, mas eu percebo que ali, de fato, era eu. E esse fato já me traz um consolo, porque eu entendo que aquela sanção me foi dada por justiça. Então Kardec está dizendo que quando a gente compreende o motivo da dor, a gente, de algum modo, consegue encontrar felicidade por detrás dessa dor, ou pelo menos sentir menor impacto de tristeza, de aflição e de sentirmos-nos aborrecidos. Só que o texto de Kardec prossegue. Vejam, quando ele diz que o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, a causa do sofrimento nas vidas anteriores. E porque a Terra é um planeta de provas e expiações, migrando para se transformar no mundo de regeneração, migrando aceleradamente, mas que ainda traz profundas marcas de provas e expiações. Meus irmãos, o que seria então de nós, espíritos necessitados de passar por provas e expiações, para lapidarmos moralmente, se nós estivéssemos encarnados no mundo de provas e expiações? Queridos, o que queremos esperar de um mundo de provas e expiações, se não provas e expiações? Então, observe que Allan Kardec está dizendo que essa natureza é para passar por dificuldades ainda necessárias ao burilamento e ao aperfeiçoamento do espírito imortal. Se eu olhar para o meu passado, fizer uma análise honesta, se eu olhar para essa vida,
E já foi dito nos temas trabalhados pelas companheiras durante ao longo desse mês. Se eu perceber que, porque nós sabemos que as causas principais, a maioria delas, dos sofrimentos, estão na própria encarnação em trânsito. Mas se eu olhar honestamente para a minha encarnação e não detectar o motivo do meu sofrimento, eu posso ter a convicção plena de que esse motivo está em vidas anteriores. Mas avancemos, queridos, vai avançar, vai dizer o codificador. O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, observem a maneira diferente de ver o sofrimento. Meus irmãos, eu me lembro que no passado, todos nós talvez tenhamos sido expostos a essa filosofia. A gente aprendeu, de alguma maneira, a não querer passar pela dor. A gente evita dor de qualquer jeito, de todo e qualquer jeito. E no passado, aprendemos a nos anestesiar. Sim, a gente fazia algumas atitudes para não sentir a dor. Era como que se intensificássemos o prazer, aliviaríamos a dor. Quando, na verdade, a dor é um aliado, uma bênção divina que nós podemos enxergar com outros olhos e compreender que, por meio dela, da sua aceitação racional, quitamos os débitos do passado e também nos tornamos espíritos mais robustecidos, mais fortes, mais completos, melhores para enfrentar o grande trajeto de um dia chegarmos à perfeição moral. Mas Kardec vai avançar dizendo: o homem compreende, então, que mereceu sofrer, veja, meus irmãos, e acha justo o sofrimento, sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como obreiro ou trabalhador, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Quantos de nós saímos de casa de madrugada, pegamos um ônibus às 5 da manhã, para passar o dia inteiro no trabalho, no final da tarde, retornar à nossa cidade? Quantos enfrentamos um ônibus lotado, ou então vamos a pé, ou então enfrentamos as dificuldades naturais do trabalho, os embates, os aborrecimentos, os desafios. Mas fazemos isso satisfeitos. Sabe por quê? Porque lá na frente, no final do mês, recebemos um valor que vai nos ajudar na nossa manutenção. Essa compreensão, meus irmãos, de que passamos pela vida para enfrentar dificuldades, mas que essas dificuldades nos vai assegurar um futuro melhor, um momento mais para frente melhor. Então, veja, meus irmãos, para concluir, o Espiritismo lhe dá fé, concluir esse texto, fé inabalável do futuro. E a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. E vejam, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo o faz descortinar. Meus irmãos, uma proposta desafiadora também. Vivenciar a vida material com os olhos do espírito imortal, com os olhos do alto. Buscar a visão espiritual. É a questão 918 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai introduzir nessa questão o conceito do verdadeiro homem de bem. E a pergunta diz assim: que indício você pode reconhecer em um homem a sua evolução moral que o elevará na hierarquia espírita? E a gente que não conhece a resposta pode imaginar que os benfeitores espirituais irão trazer uma listagem de características. Na verdade, eles vão trabalhando o seu poder de síntese, resumir a 2 pontos. Primeiro ponto, quando o espírito consegue vivenciar na sua plenitude a lei de Deus. Nós não podemos fazer isso ainda, não conseguimos ainda. Na plenitude, não. Nós podemos estar nos esforçando hoje para compreender a lei de Deus, e isso vai passar pela frequência live, pela frequência casa, os estudos da casa, pela leitura, pelo culto no lar, por me oferecer ao trabalho. E quando eu compreendo a lei de Deus, o segundo passo é o desafio de tentar aplicá-la à minha vida, na família, nos negócios, no trânsito, onde eu estiver. Então, o primeiro indício para reconhecer em mim uma evolução moral é se eu estou procurando vivenciar a lei de Deus. E o segundo ponto é quando ele diz que antecipadamente o espírito vivencia a vida espiritual. Então, o desafio de estar encarnado, passando pelo esquecimento temporário, e, mesmo assim, decidir viver e decidir a vida
como espírito. Mas observem bem o complemento. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. Então, quando eu entendo a razão da dor, quando eu aceito essa razão que é racional, quando eu admito racionalmente e aceito emocionalmente, eu vou estar, de alguma maneira, me fortalecendo para desenvolver a paciência, a resignação, que vai me ajudar corajosamente chegar até o final do percurso. Muitas vezes é essa falta de coragem que leva alguns a equivocadamente optarem pelo suicídio, quando na verdade o suicídio não é uma solução. Ou há um testemunho, há vários testemunhos, há todos os testemunhos de que todos aqueles que retornaram à pátria espiritual por meio do suicídio e retornam numa comunicação mediúnica afirmam categoricamente que o suicídio não foi solução, de que a condição em que despertaram do outro lado da vida era extremamente pior do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Mas observe, queridos, o complemento. Eu quero propor, então, aqui uma perspectiva da felicidade que o espera. E eu vou trazer outros dois textos, também do Evangelho, para dar respaldo a esse raciocínio. Qual raciocínio? Esse de que, quando eu entendo que eu sou um espírito mortal, passando pela vida, naturalmente, para experimentar, para experienciar problemas, dificuldades, dores, desafios. Desafio esse que tem como finalidade maior fortalecer o espírito e pagar os débitos passados. Quando eu entendo isso, eu me sinto mais adequado para enfrentar, para viver a vida. E, meus irmãos, mesmo no problema, eu posso desenvolver as virtudes, eu posso desenvolver a aceitação e posso ter uma vida mais serena, mais harmonizada, mesmo enfrentando os problemas. Então, o primeiro texto é de capítulo 2, item 5, paralelo ao capítulo 5, item 13. No primeiro texto, capítulo 2, item 5, está dito assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a modernização dos homens. Meus irmãos, a fé no futuro, a crença na realidade espiritual muda nossa maneira de escolher, mas vai adiante, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. E completa dizendo: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-los de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Capítulo 2, respaldando para a gente, do Evangelho com o Espiritismo, essa ideia de que a vida, meus irmãos, passa muito rápido. Tudo que a gente vivencia é temporário. No capítulo 30 do livro Boa Nova, Maria de Nazaré dizia a frase: filho, filha, tudo passa. O que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. Então, só para trazer um exemplo, suponhamos que a gente pudesse, sair de férias sem rumo. Então, pegaríamos o carro, vamos até o Nordeste, mas sem programação. Resolvi parar aqui para comer uma pamonha, vou parar, ficar quantas horas eu quiser, e vou tocando o barco. Na verdade, tocando o carro, né? E imagina que chegou a noite, caiu a noite, eu preciso parar para dormir. E eu encontro uma pensão, um hotelzinho de beira de estrada, e lá tem uma boa comida, uma comida razoável, eu tomo meu banho. Mas quando eu vou dormir, a cama não é das melhores, não é uma boa cama. Nós temos opções: fechar a diária e seguir viagem e tentar encontrar um hotel que eu não conheço, nem sei se tem, com uma outra cama, que pode ser melhor ou pode ser pior. Raciocinamos e dizemos assim: vou dormir nessa cama hoje, porque amanhã eu sigo viagem e, por certo, chegando a destino, a minha cama é uma cama melhor. Meus irmãos, então é assim: quando eu entendo que a dificuldade da vida é só uma passagem, é só um momento, é só uma etapa, nós conseguimos passar pela dificuldade com mais serenidade. O segundo texto, para fazer esse link, é o capítulo 5, item 13 do Evangelho, o capítulo que estamos estudando. E lá está dito: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas penas, das suas provas, conforme o modo por que encare
a vida terrena. Então, a maneira com a qual eu encaro a vida terrena, esse mundo de provas e expiações, pode aumentar ou diminuir o amargor. Como é que eu aumento o amargor? Provavelmente reclamando, não aceitando, lamuriando. Como é que eu diminuo o amargor? Vendo com os olhos do Espírito, agindo com resignação, aceitando a dificuldade. Mas vejam só, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual, tira uma calma e uma resignação, lhe permitindo agradecer aos céus, ao céu, as dores que os fazem avançar. Meus irmãos, é interessante aqui o desafio, né? Enxergar com os olhos do Espírito quando estamos encarnados num corpo material. Quando Cristo faz uma oração pelos discípulos que viriam, ele ora por aqueles 12 que iriam dar seguimento ao projeto, e nos inclui também como seguidores e como os continuadores do projeto de implantação do novo mundo. Ele diz assim no capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 16, 15 e 16. A prece diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Era o Senhor declarando a nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, que lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo vai estar dito: a vida verdadeira é a vida do Espírito. Então observe que a dificuldade, ela deveria nos servir como um trampolim para investirmos cada vez mais em auto-melhoramento, reforma moral. Chico Xavier tem uma frase muito interessante quando ele nos coloca assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Meus irmãos, não é verdade? Às vezes a gente, quando tudo está bem, a gente tende a acomodar, de modo geral. Então a gente costuma muitas vezes orar mais quando a doença bate a porta. A gente costuma nos conectar mais com Deus quando aparece um problema na família. Deveríamos fazer antes disso, antes que aparecesse o problema, ou mesmo que ele não apareça. Estar sempre conectados com Deus por meio da prece, nos esforçando buscar o auto-melhoramento. Então, quando eu compreendo, vejo mais ou menos a visão da realidade espiritual, e eu alimento essa fé no futuro, essa fé que o Espiritismo propaga, essa fé de que nos aguarda são dias melhores. Sim, meus irmãos, o mundo será planeta regenerado. A presença do mal será diminuta, será menor do que a do bem. O bem vai sobrepujar o mal. A intensidade do mal será menor. Nós conseguiremos diminuir e, aos poucos, extinguir com a fome e com a miséria. Será um planeta justo, onde haverá fraternidade, onde todos nós entendemos que somos irmãos. Esse é o momento de transição. Parece que isso fica, essa concepção de novo mundo fica distante, porque agora enxergamos a transição planetária, a reforma, a construção. É como se a casa tivesse toda de pés para cima, fazendo uma obra. Não sei como vamos passar aí por uma obra morando na casa. É terrível, mas no final de um tempo, a casa está pronta, o piso foi trocado, os equipamentos foram instalados, e a casa traz mais conforto, mais segurança. O nosso momento é de construção. Mas o dia melhor, o tempo melhor há de vir. Então, quando eu alimento essa ideia de uma realidade espiritual, quando constato isso e alimento fé no futuro, eu consigo passar com mais facilidade pelas dificuldades da vida. E há um texto atribuído a Santo Agostinho, costumo dizer que, para mim, é um dos mais consoladores da doutrina espírita. Lá, Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho, nos diz que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Ele só permite as que podem ser cumpridas. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, isso muito antecede a fala de Santo Agostinho. Ele teria dito no versículo 10: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, lhes dará o escape. O que acontece, meus irmãos, é que muitas vezes não vemos o escape, porque estamos na rebeldia, na reclamação, na lamúria. Mas quando nos
equalizamos com a realidade, quando nós aceitamos a realidade, entendemos que vivenciamos uma dor necessária ou merecedora, a revolta deixa de ser a nossa aliada e o que acontece? Aceitamos a prova e quando aceitamos a prova, enxergamos, descobrimos a solução para o problema. O problema terá cumprido com o seu objetivo. É claro que ele terminará, mas virá um outro e mais um outro, porque vivenciamos agora um estágio onde os problemas e desafios fazem parte da estrutura de ensino divino para cada um de nós, espíritos imortais. Então, essa fé que compreende é a fé racional, é a fé que entende a justiça das aflições, é a fé que entende que há por detrás de todas as ações, de todos os fatos, sempre uma proposta educativa para o espírito mortal. Aí começa a ficar fácil a compreender. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque eles compreendem, por compreenderem a realidade sombria e devedora, não mais ocultá-la, não mais camuflarmos, mas entender que somos espíritos imperfeitos, em trânsito pelo mundo físico, necessitando quitar os débitos ou, por meio de provas, nos tornarmos mais fortes. Então, bem-aventurados os aflitos serão consolados pelo desejo de vencerem-se a si mesmos. Quando Paulo de Tarso exarou o cântico da vitória, em Romanos 8, ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, aí Paulo indaga, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a nudez, o perigo, a espada? E no versículo 37, Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não somos simples vencedores. Vencedores são aqueles que vencem os outros. Mais que vencedor é aquele que vence a si mesmo. Sobe no pódio interior. Mas o detalhe, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus, meus irmãos, por meio do Cristo, que envia seus emissários, que nos auxilia o tempo todo, nos convidando a, através do livre-arbítrio, tomarmos decisões de mudar conceitos e investir agora, sempre e cada vez mais, no amor, no bem, na compaixão e na fraternidade, dentre outras virtudes morais que vão culminar com o aprendizado do amor. Então fica o texto, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu coloquei a imagem do Cristo crucificado, que se permitiu crucificar, se deixou crucificar, para provar para a gente de que as dores passam, que as dificuldades passam, e que qualquer tipo de sofrimento, eles são possíveis de ser vivenciados e serão superados. Eu disse que o Cristo se deixou ser crucificado? Sim, você vai se recordar comigo a prisão do Getsemane, quando Pedro, de ímpeto, toma a espada de um soldado do Sinédrio, porque Pedro não andava mais armado naqueles dias. Cristãos não devem andar armados, não devem ser violentos. E ele tomou a espada do soldado para defender o Cristo e cortou uma orelha do soldado. O Cristo disse que ele devia parar e diz, embainha a tua espada, porque aquele que fere por espada seria ferido. Introduzia a ideia de lei de causa e efeito. Pega a orelha no chão, coloca no lugar, trabalhando uma energia que a gente desconhece ainda, chamada quinta essenciada, e diz para Pedro, Pedro, você não imagina que se eu quisesse, rogaria a Deus e ele me enviaria 12 legião de anjos? Normalmente se diz que uma legião de soldados romanos conta de 1000 soldados. Então a guarda particular de Jesus, Messias da Terra, era de 120.000 espíritos superiores. Nós nos damos por contente por um anjo de guarda, 120.000 chega a Cristo para ter essa qualificação. E esses companheiros poderiam ter livrado o Cristo da morte. Mas ele preferiu morrer para mostrar para a gente que dor e sacrifícios passam. Que todas as dores terão um final. E que esse final pode ser entendido como sendo uma educação profunda para o espírito mortal. Eu quero concluir com o texto de Mateus 11, 28. Aquele famoso, vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos,
aflitos, vinde vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, a promessa de Jesus para você e para mim, nessa manhã de domingo, último domingo do mês, amanhã já é agosto, que agosto traga paz, traga luz, traga esperança para a gente, mas esse último domingo, a promessa do Cristo é de alívio. Não resolveu o problema de imediato, não resolver integralmente, até porque esse problema pode ser uma grande bênção para mim. Talvez a maneira de enxergar o problema possa transformá-lo em, ao invés de problema, um desafio, uma possibilidade, porque o Senhor vem nos prometer o alívio. Só que o texto seguinte, versículo 29, não sei se você vai lembrar de cor, é muito pouco utilizado, mas ele diz assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É preciso ir a Jesus. Ele promete o alívio, mas eu tenho que aprender dele. E aprender do Cristo é tentar compreender o seu evangelho. E sem revoltas compreender os conceitos do Cristo e reajustar, realinhar os nossos conceitos a esses conceitos do Rabi da Galileia. Para fazer o fechamento, meus irmãos, o complemento do texto, capítulo 9, item 7. Lá, João de Ângeles, dizendo para a gente assim, esse espírito amigo: coragem, amigos, coragem, tendes no Cristo o vosso modelo. Ela se reportava aqui a questão 625 de Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Ela está se referindo à questão 625, que é de 1860, a segunda edição, essa completa que nós usamos hoje. Então ela está dizendo: tendes no Cristo o vosso modelo. E vai acrescentar: mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ele sim foi injustiçado. Mas ele diz mais João de Ângeles: ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. E conclui assim: sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Meus irmãos, sede cristãos. Qual é a principal marca do cristão? Ou deveria ser? João 13, 35, palavras do Cristo: os meus discípulos serão reconhecidos por muito amar. Ser cristão é quando eu amo, quando eu exalo amor, quando eu entendo até mesmo os problemas como sendo olhos com amor. Quando eu entendo que as dificuldades da vida, as dores, os desafios, são me oferecidos por Deus como um ato de amor, para que eu possa me corrigir, me alinhar, me reerguer da queda, das sombras que tantas vezes têm nos derrubado em consecutivas encarnações. Que a gente saia daqui compreendendo que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, e agradecendo pelo meu momento. Faça isso, meus irmãos, faça isso, minha irmã. Agradeça pela dificuldade que você agora acha que está sendo a sua maior dificuldade, a mais difícil dificuldade. Agradeça, comece a agradecer. A gratidão, ela promove, ela gera eflúvios de luz que culminam em direção ao amor. A gratidão é um subproduto do amor. Então saímos aqui amando, tentando amar um pouco mais, aceitando a vida como ela é e tentando compreender que dentro do meu limite de suportabilidade, todas as provas eu poderei vencê-las. E essa vitória virá na medida em que eu decidi fazer tão somente a parte que me toca. Que começa, meus irmãos, pela aceitação da dor como sendo uma realidade natural, normal, para espíritos imortais em trânsito na condição que nos encontramos, necessitados de vivenciá-las e viver uma história reencarnatória no mundo de provas e expiações. Que o Rabi da Galileia nos abençoe, nos traga muita luz, muita paz, nos auxilie em nossa caminhada e nos faça sair daqui desse domingo. Daqui a pouco vamos almoçar, mais para frente um pouquinho, mas estamos aqui decididos a fazer a parte que nos compete, aceitando a realidade espiritual e investindo cada vez mais na conquista de virtudes e valores morais. Que Deus abençoe a todos nós. Grupo Espírita Couto Pedro. Beijo no coração de todos e até um próximo encontro, meus irmãos. Até lá.